Então, vamos nos preparando, né, para o nosso encontro de hoje. E eu convido a todos para fechar os olhos, que a gente possa ir se aquietando e fazendo essa conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso Divino Mestre Jesus, que Ele esteja conosco, que a sua paz, o seu amor esteja conosco durante todo esse tempo em que a gente busca aprender um pouco mais e trazer para as nossas vidas, que a gente possa tirar desse estudo o que é importante para cada um de nós dentro da nossa realidade. Obrigada, Divino Mestre, por todos os recursos que chegam até nós, de tantas formas diferentes, que a gente possa estar sempre com o nosso coração, nosso olhar atento para receber esses recursos e fazer bom uso deles. Obrigada a todos os amigos espirituais que nos acompanham, sempre nos incentivando no bem, sempre buscando nos auxiliar para que possamos ser instrumentos do bem. Obrigada, nossa gratidão a todos vocês e que a gente possa ter um bom encontro nessa noite. E que assim seja. Bom, então, boa noite a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos, dando continuidade ao programa 2. E esse é o tema 1 do módulo 3. Então, a gente está começando um novo módulo. E antes de entrar assim, no tema mesmo da comunicação em si, eu coloquei aqui para a gente falar um pouco do animismo. Lembrando que o médium, ele é, assim, dentro da comunicação mediúnica, ele tem o papel de um intérprete. Então, ele vai trazer ali para o nosso plano as impressões que ele capta durante o processo de comunicação mediúnica. E o animismo, ele está vinculado ao quê? O que seria esse animismo? São as coisas da alma. Então, são as coisas próprias daquele médium. E por isso que, para que esse médium ele seja um bom intérprete, que ele traga essa comunicação da melhor forma possível, sem tanta interferência, ele precisa trabalhar em si, para ir, né, aprendendo sobre o que é dele, fazer essa separação, né, o que é do médium, o que é meu e o que é do espírito que está se comunicando. E isso, ele vem com é um trabalho em vários setores, né? Começando pela reforma íntima, para que o médium possa se conhecer e buscar sempre se aprimorar através ali do estudo e da prática do evangelho, e depois da prática mediúnica em si, que é tão importante também, né? Um médium, como se diz, o médium experimentado é um médium bom, porque ele tem toda aquela experiência para se basear. E ali na nossa apostila, a gente tem a referência do livro dos Missionários da Luz, né, que fala que o médium, ele necessita se calar para que os outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Então, para que ele seja um bom intérprete, ele tem que se conhecer, ele tem que saber o que é dele, o que não é dele, e durante aquela comunicação ele tem que saber discernir isso, para que essa comunicação seja o mais clara possível, né, sem tanta interferência. Agora, será que o animismo ele pode só prejudicar a comunicação ou ele também é benéfico? E a gente sabe que ele é muito benéfico, ele é importante, na verdade, porque em muitos casos, quando se tem uma comunicação, por exemplo, de um espírito que está sofrendo muito, ou de um espírito que está ali com sentimentos de raiva, né, sentimentos mais agressivos, é importante que o médium ele use dos seus recursos para que aquela comunicação ela seja passada da forma mais harmoniosa possível. Então, que a mensagem ela chega
mas ela não chega com aquele teor, daquela forma violenta. Então, se a gente tem ali, por exemplo, um espírito que está querendo, né, se vingar de alguém que está ali na mesa, ou de alguém que está... Ele pode querer usar daquele médio, daquele corpo físico, para algo, para bater, né, para fazer alguma coisa. Ou mesmo prejudicar a estrutura física do médium. Então, é importante que esse médium, ele use os seus recursos para trabalhar essa comunicação de uma forma que ela seja respeitosa, né? Acho que na mesa mediúnica acho que esse respeito com todos é muito importante. E até por isso a importância, né, assim, de ser firme, mas com amor. E isso serve tanto para quem está fazendo a conversa, ali, o diálogo com o espírito que está se comunicando, quanto para o médium mesmo, né? Preciso que esse médium ele tenha controle da situação. Então, o animismo ele tem um papel importante nesse sentido. E eu estava escutando um estudo e se falava de Chico, das cartas, né, que ele psicografava para as mães, e que sempre tinha ali a palavra mãezinha, mãezinha, mãezinha. E se diz que aquilo ali era dele. Não é que todo o espírito falava daquela forma, mas era parte era algo do Chico que ele trazia para aquelas cartas. Então ele usava o animismo dele de uma forma a auxiliar naquela comunicação que estava sendo passada. Então também é uma outra forma, né, em que o animismo pode ser positivo, benéfico. E aí, quanto ao papel geral, né, de quem está trabalhando na mesa mediúnica, não somente do médium ostensivo ou do dialogador. Qual que é o nosso papel diante do animismo? Então, é preciso que a gente aprenda a distinguir também. E como é que a gente vai conseguir isso? Então, uma vez que a gente tem as comunicações, é importante que a gente estude e que a gente observe essas comunicações numa sequência, assim, né? Então, a gente guarda as comunicações para que a gente possa ir observando e estudando, e aí você vai ali analisando essas comunicações de forma que você pode identificar. Então, toda a comunicação daquele médium tem esse aspecto. Então, será que não está ligado ao animismo dele? Sendo que são comunicações de diferentes espíritos, porque tem sempre aquela característica. E isso, como eu falei, pode ser bom ou pode ser ruim, depende da situação, mas é importante que a gente estude e observe para poder evitar assim, que o animismo atrapalhe a comunicação. Aí, passando aqui. E além, antes da gente entrar na comunicação propriamente dita, né, além do animismo, acho que é importante a gente falar um pouquinho da mente, que está no espírito. Então, a mente reside no espírito. E segundo Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, a mente ela é esse espelho da vida. Ela gera a força do pensamento que tudo move. Porque durante a comunicação mediúnica, a gente tem, como o médium, ele é esse intérprete. E para que ele seja esse intérprete, ele precisa estar com esse espelho da vida, né, com a sua mente, o mais limpo possível, para que ele possa realmente refletir essa comunicação da forma mais clara, para que ela chegue até nós da forma mais clara possível. Então é importante que o médium se trabalhe, por isso que a reforma íntima é tão importante. E a gente tem o poder da vontade, né? Quando Emmanuel fala dos departamentos da mente, né, pensando na mente como um grande escritório com seus departamentos, a gente tem o departamento da vontade, que é esse departamento que comanda todos os outros. Então, quando se trata dos setores aí da ação mental, a gente tem a vontade liderando. E essa vontade, ela vai ser fundamental durante a comunicação mediúnica, para que se forme aquele circuito mediúnico. Tanto a vontade do espírito comunicante, quanto a vontade do médium em aceitar aquele trabalho, em aceitar aquela comunicação. Então, a gente tem ali duas coisas, né, que são importantes da gente se lembrar: o papel do animismo na comunicação
e o papel da mente dos dois, porque uma vez que há que a comunicação está acontecendo, ela está acontecendo de mente a mente. E aí a gente vai falar um pouquinho das etapas da comunicação mediúnica. Então, no início dessa comunicação, a gente tem ali o que se chama de envolvimento fluídico do espírito comunicante para com o médium. Então, esse é uma fase assim de aproximação. É quando o médium ele começa a ser envolvido, né, por essas energias do espírito que vai se comunicar, e isso é necessário para que o médium comece a perceber os sentimentos daquele espírito, para que ele comece a sentir realmente o que está acontecendo, começa a ter aquelas percepções nessa fase inicial. E essa fase inicial, ela se dá muitas vezes horas antes do trabalho em si, até dias antes, dependendo da necessidade de cada um, dependendo da necessidade do espírito que está se comunicando e também do médium, né, de ter essa adaptação ali. Então, e esse envolvimento fluídico, essa etapa inicial, ela se dá, tem um planejamento para ela, não é assim, o espírito comunicante ele não vai ir se aproximando desse médium de uma forma indiscriminada. Existe todo um trabalho da... Ai, eu vou ter que parar aqui um minutinho. Ana, você para de gravar, por favor? Então, retomando aqui. Essa fase de envolvimento fluídico, ela é toda acompanhada pelos trabalhadores espirituais, porque eles conseguem ter uma noção, né, do que aquele espírito que vai se comunicar precisa, como aquele médium, o quanto aquele médium está preparado para aquela comunicação ou não. Porque no final das contas, se a gente está falando de um espírito que está sofrendo, que vai fazer essa comunicação, é importante que o médium tenha os recursos para auxiliar. Porque eu estava escutando uma palestra com o Dr. Décio, e aí ele fala dessa comunicação em termos fluídicos, de como o médium que está preparado, ele auxilia com seus fluidos esse espírito que está se comunicando. Então é como se fosse a gente pensar num gráfico. Então a gente tem ali na vertical esse médium que está preparado, que tem esses recursos fluídicos para auxiliar esse espírito. E ali na horizontal do gráfico, a gente teria o espírito, as energias do espírito comunicante, que está ali sofrendo, então com energias mais densas, mais pesadas. E no final da comunicação é para que tenha, né, uma melhora desse espírito comunicante. Então, com o médium, ele vai conseguir auxiliar esse espírito. E quando a gente está falando de uma comunicação de um espírito superior para um médium, então esse espírito superior, ele estaria na vertical e o médium estaria na horizontal. Mas no final das contas, aí vai ser o contrário, né? Então o espírito superior é que vai estar auxiliando o médium com os seus fluidos. Então é um auxílio, independente, né, da situação que está acontecendo. Por isso que é tão importante esse planejamento da espiritualidade. Como a gente sabe, não existe improviso, né? Tem sempre um trabalho ali por trás. O que a gente vê é 10% do que realmente está acontecendo. Então, esses trabalhadores, em especial, eles estão ali atuando, primeiro, para auxílio desse espírito comunicante. Segundo, para a preservação do médium. Não necessariamente nessa ordem, né? Não estou falando em ordem de importância, mas porque os dois são importantes. E porque imagina, um espírito que está sofrendo muito, que está com toda essa carga fluídica densa, esse médium, ele, se não tiver todo esse cuidado, essa atenção da espiritualidade, esse médium, ele pode sofrer danos, inclusive físicos, devido a essa aproximação. Então, tem todo um cuidado desde o início, né? Todo aquele planejamento realmente da espiritualidade amiga para que essa comunicação se dê da melhor forma possível para todos. Então, fica bem claro, assim, o papel deles.
Então, nesse início, é mais ali, né, quando se começa aquela união, a união desses fluidos. Então, a união mental, ah, ocorrida entre duas mentes, ela é definida pela expressão de sintonia mediúnica, que na fase inicial do intercâmbio é mais sutil ou superficial, predominando nesse momento o envolvimento fluídico entre o espírito comunicante e o médium. Então, no início, essa união mental, essa sintonia mediúnica, ela é bem sutil. Então, é bem o médium vai começando a ter as suas impressões com relação àquele contato que ele está tendo. E aí, a segunda fase dessa comunicação, ela é de uma conexão perispiritual já mais intensa. Ali é que realmente a gente começa a ver esse contato maior de perispírito para perispírito. E nesse momento ainda, o médium ele pode escolher ou não da passividade. Ele ainda está naquela fase ali realmente de aproximação. É mais intensa, mas o circuito ainda não está formado. Então, ele ainda é nessa fase que ele vai definindo, né, se vai haver passividade ou não. E aí fica a importância da gente pensar, porque o médium, ele não é médium só dentro da casa espírita, né? Quem é médium ostensivo em né, todo o tempo. Aí, por isso, o cuidado que se deve ter para que não haja essa passividade, para que o médium não permita essa passividade fora da casa espírita. Porque todo esse trabalho que a gente está falando, né, todo esse cuidado, todo esse trabalho da espiritualidade amiga que acontece na casa espírita, toda essa proteção do médium, né, da preservação da sua saúde psíquica e física, ela não necessariamente acontece quando, né, fora de lá. O Dr. Décio, ele dá um exemplo, né, ele fala, eu não vou, então eu sou médico, e eu tenho todo o conhecimento, meu vizinho está passando mal ali da apendicite, e eu vou trazer ele aqui para casa para fazer a cirurgia. Eu posso fazer isso? Né? Claro que não, porque eu não estou num ambiente limpo o suficiente para eu fazer aquela cirurgia. Provavelmente eu não tenho todos os instrumentos necessários, eu tenho conhecimento. Eu tenho ali, a minha ferramenta nesse sentido está ali, mas eu não posso fazer essa cirurgia na sala da minha casa. Então, eu preciso fazer essa cirurgia num local preparado para que aquilo aconteça de uma forma segura para todos. Então, fica essa analogia para a gente com relação a essa passividade ah, fora e dentro do centro. Então, é importante que o médium ele se trabalhe e tenha conhecimento e vá adquirindo esse controle da mediunidade, essa disciplina, né, na verdade, da mediunidade, para que essa passividade se dê dentro da casa espírita, onde há todo esse cuidado, todo esse controle, né, da espiritualidade, para realmente segurança e proteção. Aqui nessa imagem, eu achei interessante que dá para a gente perceber essa pessoa que está de vermelho, então seria o médium, aqui do lado esquerdo da tela. E aí a gente tem logo do seu lado o espírito que está se comunicando. E a gente vê a proximidade realmente, é como se ele estivesse ali inclinado, essa proximidade de perispírito a perispírito que está acontecendo nessa fase aí de conexão. E logo atrás a gente vê, a imagem assim não está tão nítida, mas dá para a gente perceber que tem ali um espírito auxiliando, né? Ele está com a mão levantada e ele está auxiliando nessa comunicação de alguma forma, ele está ali. Então tem todo um cuidado, tem todo um preparo dentro da casa espírita. O médium, ele nunca está sozinho. E aí a apostila, ele traz essa informação, né, de como que esse contato, ele se dá de perispírito a perispírito, de mente a mente, lembrando que a mente está no espírito, e com essa conexão vem a somatização. Então,
o médium, ele sente no corpo físico essas sensações que o espírito está sentindo. Então, são essas camadas, né? Até chegar ao corpo físico. E mais para frente a gente vai falar da glândula pineal, né? Do papel dela nesse processo. Então, a apostila nos diz que as energias irradiantes da entidade comunicante, elas penetram no perispírito do médium. Aí, elas são processadas antes de alcançarem o corpo físico, através dos centros de força perispirituais. Chegando ao corpo físico, tais energias são captadas pelos plexos nervosos e mediadas pelos órgãos sensoriais, produzem sensações agradáveis ou desagradáveis no médium, dependendo de como aquele espírito está se sentindo. Então, o médium vai sentir isso no seu corpo. E essas sensações, elas conduzem às somatizações no veículo físico do medianeiro, de acordo com as condições do comunicante. Então, se o espírito ele está se sentindo bem, o médium vai se sentir bem. Se o espírito é um espírito que está tendo um mal-estar, que está sentindo tristeza, ou está né, sentindo raiva, o médium vai sentir isso também. E aí, essa vontade, né, de gritar, e o médium vai sentir isso. Aí que entra o controle, né, do dono do equipamento, que é o médium. Então, os podem manifestar necessidades e sensações fisiológicas básicas, então fome, sede, dor, entre outros. Então, até isso o médium pode sentir, dependendo do que está se passando com o espírito comunicante. E por conta disso, né, tem tanto cuidado da espiritualidade, porque uma das coisas, e a apostila ela traz muito detalhe com relação a isso, eu não tenho nem condição de explicar tudo, mas basicamente uma das coisas que a espiritualidade trabalha quando está havendo a comunicação mediúnica é para que a pressão arterial daquele médium não suba de uma forma que pode prejudicar o seu organismo. Então, eles atuam ali para que essa comunicação se dê da forma mais segura possível. E aí fica, eu acho que para a gente, a importância da gente aprender a confiar, né? A confiança não é algo que aparece assim do nada, é um trabalho ali, né, que a gente tem que ir fazendo. E a doutrina espírita, dentro de todo essas informações que nos chegam, a gente tem toda um cabedal assim de informação que realmente nos conforta, nos diz que realmente a espiritualidade está sempre trabalhando para nos auxiliar. E de forma alguma para colocar o médium ou qualquer pessoa que esteja trabalhando na mesa mediúnica em risco. Elaine, posso fazer um comentário? Né? Pode sim. Você colocou aí uma coisa importante, isso que antes de alcançar o corpo, essa ligação acontece através do centro de forças espirituais, né? Que ele está falando dos plexos, né? Dos chakras. E é interessante a gente lembrar que cada um dos plexos, eles estão ligados a órgãos. Então, na hora dessa aproximação, eu posso sentir enjoo, posso sentir dor de cabeça, porque está ligado ao órgão. Então, não é só a fome, essas sensações básicas, fisiológicas que você colocou, mas também desconfortos como se você estivesse doente. Aí vocês podem me perguntar, mas e aí, acabou a reunião? Como é que sai o médico? Se o médico ainda estiver sentindo qualquer desconforto, tem que avisar o dirigente, tem que pedir um passe. Mas muitas vezes, dependendo da característica do espírito comunicante, você vai ter que ir para casa, vai ter que jantar, vai ter que dormir, e durante a noite é quando eles vão conseguir refazer toda a perda de ectoplasma mesmo e reajustar o seu centro de força, tá? Outra coisa que eu queria comentar é que é por isso que quem está doente, quem está com uma doença séria, não estou falando de uma gripe, eu estou falando de uma doença complicada, ou quem está grávida, não pode participar de uma sessão mediúnica, porque o bebezinho vai estar
sentindo toda essa imantação negativa, né? As células da mãe estão alimentando as células do filho. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Essa proteção maior, claro. Como você falou, os mentores, eles não vão deixar um espírito complicado se comunicar através da gente sem a cobertura correta. Por isso a importância, como você falou, da gente fazer isso com o centro espírita, né? Mas a gente tem que ter essa consciência também da gente não tentar dar um passo maior do que a perna, senão pode complicar, tá bom? Uhum. Aí a gente vai para a etapa final, que é o circuito mediúnico. Então, é quando essa conexão realmente se dá. É quando essa vontade, apelo do espírito comunicante, que vem ali através do seu pensamento, ele recebe essa resposta do médium, né? Ele aceita essa comunicação. Então, tudo pela vontade. Por isso que a gente falou que antes ali, tem uma fase em que o médium, quando o médium define se ele vai aceitar ou não. Então, é importante que o médium ele entenda esse processo e identifique essas fases, né? Para que isso seja feito da forma mais racional possível, porque ele tem controle sobre aquele corpo físico. Então, uma vez que esse circuito ele se dá, o corpo físico ele fica, de uma certa forma, à disposição do espírito que está se comunicando, mas o médium ele ainda tem controle desse corpo. E aí, ele fala, né, que por essa vontade, esse apelo que vem do espírito que está se comunicando e dessa resposta do médium, é que ele mantém esse circuito funcionando. E na comunicação mediúnica se forma um campo de integração fluídica, onde circula uma corrente mental e se mantém em sintonia psíquica entre o emissor e receptor. Então, eles estão ali realmente unidos. Não há como a gente sempre fala, o espírito que está se comunicando, ele não vai tomar conta daquele corpo, porque o médium está presente, inclusive precisa desses dois caminhos, né? Tanto a vontade de quem está se comunicando, quanto a vontade do médium. Ela tem esse circuito se forma dessa forma. E o médium ele se afasta, né? Nessa imagem a gente consegue ver como que a alma, né? Então esse espírito encarnado ele se afasta ali um pouco do seu corpo físico para que o espírito comunicante tenha essa maior para que esse aparelho esteja mais disponível para o espírito comunicante, mas o médium está ali, né? A alma está ali, o corpo ainda é dele. Então essa comunicação ela se dá e nesse momento aí o médium, o espírito comunicante, ele vai ter acesso se ele for usar a fala, então ele vai ter acesso às cordas vocais, se ele for usar a psicografia, daí ele vai ter acesso a essa parte do corpo. Então, é dessa forma que a comunicação mediúnica, ela vai acontecendo. Então, é realmente essa ligação, né, não é nem ligação, é essa união de pensamento. Então, eles estão juntos. E para que haja a manutenção desse circuito, né? Então, à medida que se aprofunda essa união do perispírito entre os dois, entre o comunicante, que está desencarnado, e o intermediário encarnado, as ligações mentais elas ficam mais fortes e, em consequência, elas garantem essa formação e manutenção do circuito mediúnico, que permanece firme enquanto durar a comunicação entre os dois planos. Então, durante quanto mais forte essa ligação, né, esse circuito ele está acontecendo ali. E enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e a atenção da equipe espiritual que dirige o grupo, permitindo que os sistemas nervoso e endócrino sejam preservados.
Então, a gente continua, deixa eu voltar aqui ver se eu consigo ver vocês. Durante todo o processo, aquele médium, ele está sendo cuidado, aquele espírito, ele está sendo cuidado, e que nem a Ana falou. Muitas vezes, dependendo dos fluidos, né, que estão sendo trocados, esse médium, ele vai ainda ter, né, alguns resquícios e precisar de auxílio maior, tanto depois do término da comunicação, através de um passe, ou mesmo durante o momento de desdobramento. Então, a espiritualidade, ela continua trabalhando para assegurar, né, a saúde desse trabalhador encarnado. E aí a gente vai falar um pouquinho da glândula pineal. Desculpa. Nesse processo, quando a gente lê a codificação, a gente recebe a informação de que a mediunidade, ela é orgânica. Então, orgânica no sentido de que, né, ela vai ter que ter um canal no organismo físico para que essa comunicação ela chegue do plano espiritual para o nosso plano físico. E na codificação em si, não se fala da glândula pineal porque ela não era estudada na época. Mas só o simples fato, né, de Kardec nos esclarecer sobre esse aspecto orgânico da mediunidade é um canal, né, que abre caminhos aí para o que André Luiz trouxe depois no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro, né, das obras ali de André Luiz. E lá no Missionários da Luz, André Luiz começa toda essa explicação sobre o papel da glândula pineal, que na nossa ciência, na época, não se entendia muito. Muito pelo contrário, se achava que a glândula pineal ela ia entrar em desuso. Então, se entendia que ela tinha um papel ali em regular certas questões do nosso corpo físico, mas que ela, em algum dado momento da nossa vida, ela ia perdendo essa funcionalidade, não precisava mais, e eles imaginavam que ao longo do nosso desenvolvimento, né, a gente não teria mais necessidade dessa glândula. Mas aí vem a doutrina espírita nos esclarecer de que é o contrário, que essa glândula, ela tende a ter um papel cada vez mais importante na nossa vida, porque ela é essa glândula que permite essa conexão do mundo espiritual com o nosso mundo físico. Então, é esse canal. E ela é pequenininha. Quando eu estava lendo, eles falam, ela é do tamanho, assim, de um grãozinho, de uma semente de laranja. Então, ela é uma glândula bem pequenininha, que está na nossa cabeça, mais ou menos na altura dos olhos. E aí os hindus, eles têm aquela ideia do terceiro olho, né? Que é exatamente na localização onde a glândula pineal se encontra. Porque essa visão, vamos dizer assim, essa visão, é essa conexão com o mundo espiritual. Então, ela é esse órgão responsável pela canalização das energias colhidas no plano espiritual para essa conversão, né, dessas energias para o nosso plano físico. E o autor, o Carlos Torres Pastorino, ele fala dessa glândula, ele explica essa glândula, né, ele faz essa comparação, como se ela fosse um transformador de frequência de energia. Então, ela traduz as energias do plano espiritual para o plano físico, porque estamos, né, afinal de contas, em planos diferentes. E é preciso que haja esse canal de conexão. E aí a gente tem o papel da glândula pineal. Quando a gente está falando dessa conexão, né, de perispírito a perispírito, essa imantação energética que vem do espírito comunicante para o médium, então ela começa nessa área do corpo. Então a gente está falando, ela começa ali pela cabeça e vai, né, para todas as células do corpo. Essa glândula, a glândula pineal, agora a ciência tem estudado mais, né? Voltou-se o interesse para essa glândula e eles têm identificado que ela tem um papel,
ela aumenta a sua atividade, por exemplo, quando a gente está fazendo meditação, quando a gente está ali, né, numa reflexão, buscando respostas. Então, ela tem um papel na nossa vida que a gente ainda não conhece nem um 10%. E ela tem esse papel tanto quanto a nossa parte anímica, então, de buscar esses, quando a gente está, imagina, fazendo uma meditação, refletindo, a gente está buscando recursos, antes de mais nada, dentro da gente mesmo. Então, ela tem esse papel de nos conectar com recursos da nossa alma, do nosso espírito. E ela tem esse papel no processo mediúnico, de comunicação do plano espiritual para com o plano físico. Então, essa realmente é esse órgão, né, que canaliza essas energias. Eu também vi uma parte que fala hoje se estuda também o papel da glândula pineal no regulamento do sono, porque ela absorve radiações do sol, radiações da lua, então tem todo um papel com relação a essa questão também da nossa vida. E aí, quando eu fiquei pensando, quando eu estava lendo sobre isso, a gente sabe que o sono, esse momento do sono, ele é tão importante, né, para a gente que está encarnado. Eu já ouvi assim muitas pessoas falando, não gosto de dormir porque eu estou perdendo tempo. Mas aí quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente sabe que o momento do sono, a gente não perde tempo, a gente perde tempo se a gente quiser, né? Mas é um momento em que a gente tem a oportunidade de estar em maior contato com o plano espiritual, é um momento em que a gente tem a oportunidade de realmente continuar nos informando, continuar nos educando, continuar buscando forças, realmente, energias para que a gente possa continuar melhorando enquanto aqui encarnados. E aí essa glândula, ela tem todo esse papel nesse regulamento do sono. Então a gente precisa, acho que tem muita coisa ainda para ser estudada, mas a gente dá para entender, né, esse papel dela, dessa conexão com o plano espiritual, a importância que ela tem nesse sentido, inclusive no papel do sono, nas nossas vidas. E a ciência, é interessante como a ciência, nos dias atuais, tem se voltado a estudar mais essa glândula. E a Ana, esse tempo atrás, a gente estava na aula e a Ana estava falando, né, de como que a ciência tem estudado mais as coisas do espírito. A gente tem várias instituições aqui nos Estados Unidos, né, com várias pesquisas ligadas à parte espiritual, e a gente vê como que essas pesquisas ao redor da glândula pineal, ela vai começar a nos dar as respostas também, dentro da nossa ciência. Essas conexões que a gente sabe que existe, né, o espiritismo está sempre nos esclarecendo com relação a isso, mas que a ciência ainda não chegou lá, mas vai chegar. A gente está nesse caminho. E uma outra questão com relação à glândula pineal, que André Luiz nos traz, é sobre o papel dela no futuro sentido do homem, porque hoje a gente tem, né, os 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, e quando a gente, num certo futuro, a gente vai ter outros sentidos. Então, dentro do espiritismo também, a gente tem várias notícias de que em mundos mais desenvolvidos, as pessoas têm mais do que 5 sentidos. E a glândula pineal, ela é a chave para isso. Então, num futuro, a gente vai ter essa conexão com o plano espiritual, ela vai ser mais desenvolvida. Então, a mediunidade ostensiva, ela não é para ser algo raro, algo que acontece em algumas situações. Ela começa a ser algo do dia a dia das pessoas, essa conexão. Nesse momento, a gente sabe que, né, no plano em que a gente se encontra, no status em que a gente se encontra, isso seria terrível. Mas na medida em que a gente vai melhorando, que a espiritualidade, o mundo espiritual ao nosso redor também, porque tudo vai evoluindo. E a gente vai ter condições de ter essa conexão de uma forma mais aberta. E a glândula pineal, ela é a chave para isso. Para que, nesse desenvolvimento desse próximo sentido, né, que a gente
ainda vai ter. E deixa eu ver, é isso que eu tenho para hoje, assim, deixa eu parar aqui. Aí eu vou deixar agora aberto para vocês, para fazerem comentários. Obrigada, Elaine. Obrigada pela pesquisa, obrigada por ter enviado aí o material para reflexão do grupo. Eu mandei, inclusive, para vocês o material do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico professor da Universidade de São Paulo, que teve uma experiência de morte e voltou ao corpo e viu tudo que estava acontecendo, sabia o que precisava fazer para não morrer, né? Os médicos estavam perdidos e ele mesmo atuou no seu próprio corpo para vomitar, para conseguir voltar à vida. E ele tem alguns tratados, alguns trabalhos mesmo, mostrando a ação da glândula pineal. Eu mandei para vocês, de novo, o nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira. Então é interessante escutar as palestras dele, porque ele se aprofunda, né? E ele faz um alinhamento muito bom entre mecanismos da mediunidade de André Luiz com o que ele está descobrindo como pesquisador, como médico. Então, é interessante ver, como você falou, do papel da pineal, né, nesse, em termos de espaço e tempo, né, como se fosse colocando a gente como nesse contato com uma memória que a gente não tem conscientemente no cérebro aqui, colocando a pineal como regulação de sono e mostrando aí os efeitos que acontecem na pineal no momento do estado mediúnico. Ele, inclusive, usou um aparelho, tipo de raio-x, numa reunião mediúnica para ver como é que mudava a aura, a cor porque tudo é energia magnética. Essa energia magnética ela é distribuída por todo o corpo, em cada célula, em cada mitocôndria, né? Então, como você falou, fecha o circuito. O circuito não está só na pineal. A pineal é simplesmente um canal, mas vai tudo para o corpo inteiro. Então, é interessante ver o médium antes de dar passividade, como é que está a cor do médium. A hora que ele se liga, faz a prece, muda a cor. A hora que tem aproximação, muda. E ele, inclusive, consegue tirar foto das células, então no nível celular, mostrando como é que funciona essa dinâmica do magnetismo no nível celular. Que é importante a gente ter essa consciência, né? Que o nosso pensamento vai estar alterando a saúde celular. Por isso é que a gente ouve André Luiz falando que não existe doenças, existem doentes. Que a partir do momento em que eu reeduco o meu pensamento, em que eu tenho pensamentos saudáveis, eu consigo sanar, mudar as ondas magnéticas do meu corpo inteiro. Outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante, é um estudo que ele está começando a fazer em ectoplasma, né? Que isso também está no mecanismos da mediunidade, eu não sei o nome técnico que é usado, mas que ele também pesquisou. Então, eu sugiro que vocês procurem. Eu vou colocar um outro vídeo para vocês, também no nosso grupo de WhatsApp, para vocês darem uma olhada. Mas é muito legal pensar que esses livros de André Luiz foram escritos aí há 70 anos, né? Sei lá. E, de repente, a gente vê a ciência aí documentando esses achados que são mencionados por André Luiz há décadas atrás. Mas obrigada, Elaine. Esse tema era um tema cabeludo, foi por isso até que eu pedi para você fazer. Obrigada. Posso falar um pouquinho? Sim. Elaine, muito boa a sua aula, muito boa a sua pesquisa. Eu só quero compartilhar com vocês o tipo de trabalho que nós temos na federação. Você descreveu direitinho como é que acontece a aproximação da entidade, como é que é o envolvimento, etc. É quase que automático.
Mas no nosso desenvolvimento mediúnico, na educação mediúnica na federação, a gente usa uma técnica, entre aspas, criada pelo comandante Armon, que nós chamamos de passe. O P é da projeção. Quando o espírito chega perto de você, você sente a energia dele. Nesse momento, já dá para você perceber se é um bom espírito ou se é um espírito inimigo, menos fraterno. A sensação que provoca em você essa aproximação, às vezes dá até arrepio de desconfortável que é, sensação de frio. Qualquer tipo de desconforto é sinal de que o negócio não é bom, que a visita não é boa. Se é agradável, a gente não vai ter dúvida nenhuma que é um benfeitor, que é um amigo, né? O A é aproximação. Então, ele irradia a sua energia, a gente sente. Ele se aproxima mais, vai definindo melhor essa interação. Depois ele faz contato. Esse contato varia de acordo com o médium, não é sempre do mesmo jeito para todos os médiuns. Às vezes é uma brisa fresca, às vezes é um aceleramento de coração, às vezes é uma ligeira tontura. Algo diferente acontece quando o espírito dá esse sinalzinho de que chegou e tocou, né? Depois vem a fase do envolvimento, é quando ele está do jeitinho que você mostrou naquela fotografia, do moço da roupa vermelha lá. O espírito está acoplado, abraçando o médium, né? Então, os dois estão no momento de fusão, entre aspas, de aproximação maior possível, né? E com essa ligação completa é que fica mais fácil a manifestação. Aí o recado vem. Mas, repito, às vezes acontece com a gente assim, em fração de segundo na rua. O espírito chega, envolve, faz isso e faz a gente fazer a bobagem. Mas na casa espírita e até mesmo no dia a dia da nossa vida, nós devemos ficar atentos em relação a esses detalhes que eventualmente estejam acontecendo conosco, em nosso próprio benefício. Eu conversei com a Yara no final de semana passado, e eu sei que vocês estão seguindo aí as técnicas da Terezinha de Oliveira, que são muito semelhantes ao PACEM. Usa um pouquinho, a terminologia um pouco diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. E tem um livro de mediunidade dela que é muito bom. Explica bem direitinho como é que funciona passo a passo. É um livro bom para seguir, para estudar. Mais algum comentário? Sim. Então, a gente vai encerrando. Obrigada, Elaine. Muito obrigada aí pelo estudo, pela pesquisa. E te lembrar que a gente é médium 24 horas por dia. Às vezes a gente começa a falar coisas e agir de uma forma diferente. A gente tem que ter consciência que essa aproximação ela não vai acontecer só dentro do centro espírita. Isso tudo é uma aproximação mental. Se eu baixo meu padrão, né? Como o Chico falava, quem tem pouco obsessor tem 7. Então, só que nessa sala tem 21, né? Então, eu baixei meu padrão e eu entro em sintonia através da glândula pineal e consigo fechar esse circuito de pensamento. A gente pode até aproveitar a presença do Manuel aí, que tem todo o livro dos Espíritos na cabeça, e pedir para ele contar para a gente qual é aquela pergunta em que os Espíritos falam para Kardec, que a interferência dos Espíritos na nossa vida é muito maior do que a gente imagina. Você lembra que pergunta que é, Manuel? 459. Não falei? Esse homem é um escândalo.
A Muitas vezes pergunta a é gente tão... pensa que é a gente e não é. Nós estamos sendo manipulados automaticamente. Eu acho que é importante a gente lembrar que essa interferência, quando os espíritos falaram isso para Kardec, não quer dizer que a gente vira puppet, né, dos espíritos. O que ele quis dizer é que a hora que a gente fecha o circuito, a gente fecha o circuito entre plano espiritual e plano material. É esse aspecto. E aí eu consigo ser voz de espíritos que estão na mesma qualidade de sintonia que eu. Acho que isso é importante a gente ter, porque eu já escutei em aula e que a gente estava estudando essa pergunta, me questionaram, mas como assim? Quer dizer que eu não tenho vontade? Quer dizer que a minha vida é controlada? Não, não é. O que acontece é que a hora em que eu entro em determinado circuito, eu estou me conectando com todos os espíritos da mesma faixa. Quanto mais alta, melhor qualidade de espíritos, é claro, né? Mas Ana, é que esse fechar do circuito é uma coisa tão, tão sutil que a gente mesmo não percebe. Através do próprio pensamento, você direciona o pensamento para uma coisa. Às vezes, você está indo para fazer uma coisa e, no meio do caminho, você desvia o seu pensamento para outra. É muito sutil, porque a relação dos espíritos conosco é uma relação, né, principalmente os espíritos inferiores, né? É uma relação, eu diria, promíscua. Quer dizer, eles muito sutilmente, eles mesmos te desviam o pensamento, porque sabem naquilo que faz parte da sua vida mental, as coisas que você costuma pensar, o que é objeto da sua atenção. Então, não é assim, fechou o circuito porque você precisa fazer qualquer coisa, ou elevar o pensamento, ou, como é que se diz, fazer como se fosse um processo, né, que você faz dentro de certas condições. Não, isso é a coisa mais normal, é isso que ele fala no Livro dos Espíritos. Eles nos influenciam mais do que nós imaginamos, coisas simples que você pensa que não é você mesmo. E aí, quando você pensa em certas coisas, eles já entram no circuito, não é? Porque eles estão ali do seu lado, né? No livro, E, André Luiz fala da ideia central, né? Quando ele dá aquela aula sobre obsessão para a gente. Eu acho que isso uhum, tem muito a que o Manuel está falando agora. Então, aí a importância da nossa reforma íntima, porque eles conhecem os nossos é, pensamentos, sim, né? Eles vão ali naquele ponto, mas para ajudar a gente. Aqueles que, como você falou, Manuel, eles querem abusar, né? sim, Desse relacionamento. Os espíritos evoluídos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. sim, exatamente. Mas Ignorantes os não. outros não. Os outros é como se você está na rua, vamos dizer, no centro da cidade, muito cheio de gente, tem muito mais espírito do que encarnado nesses lugares. É isso que eu digo. Eles ficam, às vezes, né, se eles têm esse interesse, eles ficam observando cada um, o que você está pensando, onde você está indo. Eles veem digamos, a sua aura, né? Enfim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Não é assim que você precisa fazer qualquer coisa, você não precisa fazer nada, é só porque você pensa, pelo pensamento você atrai eles, né? Atrai para perto de você, porque eles já estão convivendo conosco. Aliás, como diz os espíritos, como eles são mais numerosos que nós é que estamos no meio deles e não eles no meio de nós. Só que a gente não sabe, né? A maioria ignora isso. E a gente que sabe, muitas vezes nem pensa nisso, tá? Sabe? Você tá
indo para algum lugar, você está pensando no que você vai fazer, e você não se dá conta disso, né? A gente, muitas vezes, por invigilância, porque a gente não pensa nisso, é que nós somos mais facilmente influenciados, né? Eu localizei aqui a pergunta que o Manuel me deu a dica. O subtítulo é Influência Oculta dos Isso. Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Pergunta Uhum. 459. Kardec indaga: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? A resposta dada pela equipe Verdade. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Eu fiz questão de ler para a gente redobrar a vigilância, né? Isso. Como o Manuel falou, tem mais desencarnado do que encarnado, então o Eu lembrei acesso de uma é muito história. Eu me lembrei de uma história de uma pessoa que, aliás, duas pessoas que estavam visitando uma cidade e elas entram num templo. E, e depois delas, elas estavam visitando essa cidade, elas entraram nesse templo e depois elas iam participar de uma mesa mediúnica como visitantes. E na mesa mediúnica, um dos espíritos que foram atendidos, ele foi atendido porque ele as acompanhou para a mesa, para o trabalho. E ele diz que ele acompanhou porque elas tiveram um pensamento elas julgaram, tipo, entrando no templo, tiveram algum pensamento de julgamento, tipo, por que fazem isso, sabe? Julgando aquela religião em si. E esse simples pensamento fez com que esse espírito fosse acompanhá-las. Só que naquele caso elas estavam indo para uma mesa mediúnica, então ele foi atendido ali. Agora, imagina se não, né, se não fosse esse o caso. Então, como que a importância realmente da gente vigiar os nossos pensamentos, porque, como o Manuel falou, é A, algo me- muito simples. a mediunidade é uma porta aberta. No nosso caso, que a Uhum. gente já tem conhecimento, já está mais ou menos atento, essa invasão acontece com menos frequência, mas para a pessoa despreparada, tá sendo porta-voz de muitos outros, né? Acho que a Ana até falou da glândula pineal como uma antena, né? Essa antena está ligada o tempo todo, O tempo todo. não se desliga. Enquanto você está encarnado, enquanto você está vivo, ela está ali, está funcionando. É a glândula da vida mental, né? É isso. Mediunidade é algo muito sério, né? O André Luiz também, num dos livros dele, diz que mediunidade é atração e sintonia. É como você atrai, pelos seus pensamentos, você atrai esses espíritos. Hoje a aula que nós tivemos lá no grupo de expositores foi excelente. Foi sobre pensamento. Aliás, é um tema que me fascina. Eu não vou É dizer que muito é o rico meu esse tema, muito rico. predileto, porque existem outros, mas, inclusive, Elaine citou o livro Pensamento e Vida. Nossa, ali a gente descobre que é mesmo uma força poderosa, né? Uhum. É como aquele conceito do Emmanuel, que eu sempre cito, na introdução do livro Sinal Verde, né? Nós vivemos num oceano de ondas mentais. Emitimos ondas e captamos ondas. O Uhum. pensamento vive na base desse sistema de trocas. Uhum. Influenciamos os outros e os outros nos influenciam. É. Muito bom. Tem muita coisa bonita para a gente comentar, mas já é amanhã, né? Já não é mais segunda-feira, já é terça-feira. Então, vamos assim, agradecendo aos monitores aqui presentes, agradecendo a oportunidade desse estudo, agradecendo a Elaine, que fez essa pesquisa por nós, apresentou essa aula linda.
que nós possamos estudar cada vez mais, pois é estudando que a gente adquire esse conhecimento para que possamos viver melhor, né? Nos defendermos de nós mesmos, não é dos outros, é de nós, daquele ser imperfeito que ainda somos, e carrega aí séculos de erros, de vícios, de passado. Obrigada, Mestre Jesus, por esse encontro. Obrigada, Mestre Jesus, por essa casa. Leva paz e amor a todos os corações, principalmente naqueles países em guerra. A todas as mães, a todos os pais, a todos os filhos que sofrem pela separação ou perda de seres queridos. Ilumine essa casa de amor, que nós saibamos trabalhar cada vez mais na sua seara, Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada! Fiquem com Boa Deus. noite. Uma boa Beijo. semana. Tchau. Boa noite.